Depois que a Marinha brasileira chegou ao Líbano, muita coisa mudou. Está na Constituição que nós somos promovedores da paz. Nós estamos aqui, mas nós somos parte de um Brasil. Eu queria realmente ter realizado um sonho que eu não realizei no Oriente Médio, que era ser correspondente da paz. O brasileiro é amante da paz. Em 2006, havia toda uma troca de... Houve duas ocupações israelenses, depois se retiraram. E eles começaram, os israelenses começaram a voltar a querer ocupar o Líbano. E isso começou com a provocação. A essa altura, a resistência libanesa, formada principalmente pelo Hezbollah, assim como Israel experimentava até onde eles iam, eles também faziam o mesmo. E, finalmente, prenderam 2 soldados israelenses. Mataram 3 e um outro fugiu. Aí Israel, com base nisto, avançou sobre o Líbano. Mas se eles estavam ocupando o sul do Líbano, por que destruíram toda a infraestrutura do Líbano? Por que não deixaram uma ponte sequer? Desde o norte do Líbano até o sul, onde estavam acontecendo as batalhas. E então, a partir daí, houve a demarcação, onde está a Unifil. E, na realidade, Israel não deixou um dia sequer de sobrevoar o Líbano e atacar certas posições do Líbano. Isso acontece todo santo dia, apesar da Unifil. Nunca havia feito a cobertura de uma guerra de começo a fim. Geralmente as guerras se estendem por um longo período e a gente migra até a guerra, visita a guerra em alguns momentos, sempre com acompanhamento
de um dos exércitos envolvido e tal, e depois acaba voltando para a base, cobre um pouco da base, depois vai de novo. Mal sabia eu que aquela seria a primeira guerra, e até então a única, em que cobriríamos integralmente, do primeiro ao último tiro. Foram 33 dias de guerra, 33 dias no fronte. Onde se dormia no carro, na grama, às vezes em acampamentos junto com os militares, de certa forma protegidos, nós jornalistas, pelo exército israelense, mas isso não dizia nada porque éramos alvos também, então era complicado. E lá se atira a esmo, eu mesmo quase fui vítima de um Katyusha, que é a bomba usada pelo pessoal do Hezbollah. Então, assim, quando eu me vi, eu estava na guerra já. E eu acho assim que existe uma grande maioria querendo a paz mesmo, porque são pessoas que querem trabalhar, ganhar dinheiro, ser feliz, criar os seus filhos, mas existe uma minoria poderosa que não quer a paz, por razões que vão do céu ao inferno. E aí fica difícil, porque essa minoria tem um poder incrível de manipular massas e criar fatos que levam ao conflito. E aí eu acho que entram até para fazer um certo coleguismo com o meu pensamento hoje de ser correspondente da paz, é aí que entram ações como essa da Marinha do Brasil e das Forças Armadas como um todo, de promover esses exércitos de paz e indo lá para tentar forçar a paz e não a guerra, porque a guerra é fácil. A guerra a gente pode começar ela até entre vizinhos. A paz é que é complicado, porque a paz depende de inteligência. A guerra é força bruta. É aqui que está o negócio que dá paz, e isso é mais complicado, e nisso eu acho que o Brasil tem um know-how muito legal. Gün dolandı dağı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. Gelin eyle, tez günde ayırdı felek. Eyle suna gelin eyle. Eu fiquei alguns meses sozinha no Brasil. Quando eu retornei, em poucos dias, assim, do nada, sabe? Como você acorda de manhã e fala, que dia lindo, oh, bom dia, sol. Aí fui acompanhar duas amigas para o Vale do Bekaa. E no caminho, nós ouvimos a notícia de que houve um sequestro do Hezbollah na fronteira com Israel e que isso poderia causar uma guerra, etc. Ali ficamos assim, já alertas, né? Depois de algumas horas, começamos a ouvir que Israel ia entrar atacando o Líbano. Os mísseis passavam por cima do prédio onde eu morava e aquilo balançava tudo. Eu lembro disso, que eu fiquei, até hoje eu tenho trauma desses barulhos todos. Eu liguei a televisão e nesse exato momento eu vi quando o Saad Hariri, que era então primeiro-ministro na ocasião, ele veio à televisão falar com as pessoas e estava falando que qualquer pessoa que quisesse sair naquele momento do Líbano, que ele estaria colocando à disposição ônibus. E eu não pensei duas vezes, eu comecei a juntar tudo que eu tinha e colocar numa mala para fugir. O trajeto da minha casa
até o ônibus, foi terrível, porque primeiro que ninguém queria me levar, né? Mas eu consegui um amigo que tem um táxi. O comboio de ônibus eram 11 ônibus. Tá? Esse comboio saindo do Líbano ia em direção à Síria. Aí, quando atravessamos por dentro de Beirute, as cenas que eu vi foram chocantes, entendeu? A Praça de Sanaia, que era uma praça pública, hoje já está mais fechada, mas antes era uma praça aberta. Você via as pessoas assim, sem perna, com soro pendurado nas árvores, porque já não tinha mais lugares no hospital. Quer dizer, foi uma tragédia, né, tudo aquilo que eu vi pelo caminho. E os bombardeios continuavam. Durante o trajeto também teve bombardeio, um ônibus que foi bombardeado, não do nosso comboio, um outro ônibus que já voltava, tinha sido bombardeada. A gente sentindo o cheiro de carne queimada no meio da rua, das pessoas que estavam queimando dentro do ônibus. Foi traumatizante. Foi uma coisa assim que não dá para esquecer. A MTF ela foi criada em 2006, né, depois da guerra de 2006 entre Israel e o Líbano. E as primeiras unidades que chegaram lá em outubro de 2006 eram forças-tarefas da OTAN, ou seja, forças-tarefas que já tinham o costume de operar junto. E eles ficaram cumprindo esse papel até 2010, agosto de 2010, quando a Itália se retirou com todos os navios europeus. Então, quando nós chegamos, o primeiro desafio foi criar a unidade, né, aquele senso de unidade entre os navios integrantes da MTF. A Força-Tarefa Marítima, que é a única força-tarefa marítima sob a égide da ONU, ela foi criada em 2006 em virtude de um bloqueio naval que foi imposto ao Líbano. Esse bloqueio naval, ele cerceou diversas atividades econômicas no Líbano. Tal ponto foi sentida essa dificuldade que o primeiro-ministro, à época, o ministro Siniora, pediu à ONU para a composição de uma força que fosse enviada, uma força-tarefa marítima ao Líbano, para poder se contrapor, para poder retirar desse bloqueio naval que tinha sido ao Líbano, que tanto estava fazendo mal à economia e dificultando a vida das pessoas no Líbano, embora a experiência grande, a vivência grande que essa região tem com relação a eventos de guerra, a Guerra Civil de 75 a 90 e a invasão que o Líbano sofreu em 2006. A segurança tem um efeito multiplicador, ela é imperceptível, mas isso é um fato. Então, você promovendo paz, você abre caminhos para comércio. Então, eu já diria que aqui, de alguma forma, a gente está promovendo, pela paz, o aumento da possibilidade de comércio. No caso da MTF, o mandato da Unifil estabelece duas principais tarefas. A primeira é evitar a entrada de armas ilegais e materiais correlatos no Líbano, materiais não autorizados pelo governo libanês. Lógico que entra, por exemplo, armamento para o governo libanês, isso é autorizado. Mas é evitar a entrada de material não autorizado. E a segunda, que não é menos relevante, é treinar a Marinha Libanesa para desempenhar essas atividades no futuro.
Então, de certa forma, uma não tem mais importância que a outra, as duas são importantes, sendo que a tarefa de evitar a entrada de armas seria uma missão mais presente e a preparação da Marinha Libanesa uma missão futura. Uma das tarefas aqui é realizar as missões de interdição, de operações de interdição marítima. Bom, mas aquela que talvez traga mais orgulho para nós é aquela de estar auxiliando o aprimoramento da Marinha Libanesa. Né? Porque a gente está trabalhando, vamos dizer assim, formando uma marinha do futuro deles aqui, né? Uma marinha que vai chegar em uma situação futura que terá condições de, por si só, desempenhar todas as tarefas relacionadas vamos dizer assim, a garantir a sua soberania, né, nas águas jurisdicionais, né? Então isso aí é uma grande meta para o futuro, né? E é um processo contínuo e um processo que vai passo a passo. A impressão que eu tenho é que eles não confiavam na gente de uma forma profissional. E a gente teve que conquistar ao longo daquele período o respeito deles pelo nosso desempenho, e que realmente eu entendo que isso foi bem sucedido na medida em que você já está no quarto comandante brasileiro. You are suspected of violating United Nations Security Council Resolution 1701. Quando está no mar, o navio é quem comanda toda a operação de interdição marítima. Fica sob o controle do navio todas as interrogações de navios mercantes, as sugestões de inspeção que são realizadas pela Marinha do Líbano e todas as outras tarefas que são desempenhadas pelos outros navios que estão no mar são coordenadas e controladas pela Fragata Liberal. Por vezes nós realizamos exercícios combinados com a Marinha Libanesa. Sejam exercícios que podem ser exercícios de tiro real, podem ser exercícios de segurança, e a própria interdição marítima ela é feita como uma força combinada entre os navios dos diversos países e também a Marinha Libanesa. Depois que a Marinha brasileira chegou ao Líbano, muita coisa mudou. A Marinha brasileira trouxe uma certa tranquilidade para o Líbano, embora não pareça, mas as pessoas, eu não sei se vocês percebem quando andam pelas ruas, que os brasileiros são muito queridos aqui no Líbano. Os libaneses sabem que o Brasil não está a serviço de ninguém. O Brasil está a serviço do Brasil, o Brasil está a serviço da paz, o Brasil está a serviço das Nações Unidas. O papel que a Marinha está prestando
é um papel importantíssimo, porque costuma-se dizer, eles estão a FTM é para inibir que armamentos estrangeiros venham para o Líbano. Ela tem uma missão muito mais valorosa, que é afastar o cerco da marinha israelense das costas libanesas. Eles não saíam de lá. Aquilo para eles era uma terra de ninguém. Eu tive em mais de 120 países. Sempre que se fala de exército brasileiro, e isso mais se fala em país de conflito, em que está em conflito, é bem, é positivo. Sempre que se fala em marinha do Brasil, em país de conflito, é bem, é positivo. E também assim da aeronáutica, ou seja, das Forças Armadas do Brasil. E isso dá um orgulho danado para a gente. Vocês podem nem saber disso, porque a gente não sai dizendo por aí que está orgulhoso. Mas saibam que, principalmente, chegar num país onde as Forças Armadas brasileiras são o cartão de visitas e positivamente, é muito bom. Veja só a importância dessas missões das Forças Armadas brasileiras. Eles treinaram no Haiti, hoje estão prestando serviço valioso contra o tráfego no Rio de Janeiro. Então, essa experiência foi ganha no exterior. Isso é muito importante. E quem sabe a Marinha venha a ser possuidora de forças que possam defender aquilo que nós chamamos de Amazonas Azul. A Amazônia Azul. É a nossa riqueza, é o nosso futuro que está lá. E só a Marinha vai fazer isso. Nós éramos tratados como uma coisa assim, muito... Eles demonstravam muita amizade, muito carinho por nós, né? Então nós viramos motivo assim de curiosidade da missão. Todo mundo queria a nossa bandeirinha do Brasil, queria conversar com a gente, queria conhecer a gente. Em qualquer lugar que você chegue, você é sempre muito bem recebido, porque o povo brasileiro é um povo hospitaleiro e recebe muito bem a todos. O Brasil ele está fazendo, vamos dizer assim, bonito, né? Para essa sociedade, para esse país aqui. Como é que ele está sendo bem-vindo, bem-quisto, né? E reconhecido pelo país, pelos próprios libaneses, né? Então isso dá realmente até um orgulho para a gente, que a gente vê isso visivelmente nos olhos das pessoas, né? Isso aí a gente não precisa buscar, isso aí a gente já tem naturalmente. Esse é um caminho de trabalho, de projeção do Brasil que vai reverter, sim, para os nossos filhos, é para o futuro. Isso é uma maneira muito interessante pela qual nós construímos o nosso país. E construir o país é melhorar o povo brasileiro é um povo excepcional, é um povo talentoso. É difícil para o brasileiro compreender porque certas coisas acontecem no mundo, particularmente aqui. Então é um povo talentoso. Então eu queria dizer que a gente tem que acreditar nessas missões, nessas atividades que nós fazemos, que está entregue para gente competente. A Marinha tem muita gente competente. Não falo por mim, eu falo daqueles que me prepararam com competência e me deram os meios necessários. E que a gente acreditar no Brasil e acreditar na Marinha, porque é uma forma que a gente tem de ajudar a fazer desse país um
pode crer que os libaneses aceitaram o comando brasileiro como uma tranquilidade, porque eles sabem que o brasileiro não é amante da guerra, o brasileiro é amante da paz.